Um estudo recente veio revelar que os portugueses são dos povos mais infelizes do mundo. A culpa será da herança, será da crise. Em vez de procurarmos os culpados, temos mas é de aprender a buscar a nossa felicidade e por isso eu convidei um perito na matéria. Eu peço já um grande aplauso para o Dr. Américo Batista. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Vou tratá-lo por Américo, pode ser? Com todo o prazer, com todo o prazer. E desta vez vou deixar o DR de fora e vou tratar por nome próprio. Para já queria que comentasse estes números. Eu sabia, enfim, uma pessoa vai tendo percepção de que nós somos um povo triste. Não tinha noção é que fôssemos dos povos mais tristes do mundo. Na realidade, nós somos dos mais tristes do mundo. E não é uma questão da atualidade. Não tem a ver com a crise. Não tem a ver com a crise. Com a crise estamos um bocadinho pior. Mas os estudos que nós conhecemos, pelo menos desde 2006, e nessa altura já ainda não se falava na crise, nós já éramos dos mais tristes do mundo. Um dos primeiros estudos que eu conheço foi feito, se não estou em erro, em 30 países europeus, e nós éramos o penúltimo. Hoje, saiu um estudo da OCDE, nós mais uma vez, em termos de qualidade de vida, somos o penúltimo. Mas não é, como lhe disse agora, sempre fomos, ou pelo menos desde que há dados a este propósito, nós somos dos mais tristes. E nós, por estranho que pareça, até pode parecer estranho eu dizer isso, mas nós somos dos países ricos. Como assim? Somos, na realidade, quando nos comparamos com a África, ou quando nos comparamos com a América Latina, nós somos dos ricos e dos infelizes. E há os pobres que são felizes. Portanto, é, na verdade, completamente bizarro o comportamento dos portugueses a este propósito. Nós somos mais tristes que os espanhóis, que os italianos, que os gregos. Portanto, todos os nossos vizinhos são mais felizes que nós. Nós somos, mesmo vivendo eles também situações de muita adversidade, nós reagimos de forma mais dramática. Nós sempre reagimos de uma forma mais dramática. Portanto, nós temos uma cultura, não direi do fado, porque também há fados alegres e muito, digamos, que nos provocam emotividade positiva, mas nós temos uma cultura, na verdade, de tristeza. Não será com certeza por questões genéticas, porque os genes dos portugueses, dos espanhóis e dos italianos serão mais ou menos os mesmos. A crise também, digamos que andamos todos muito mal. Agora, na verdade, nós somos mais infelizes que os outros. Ó, doutor, mas vamos lá ver. Eu prometi que ia tratar por Américo. Américo, mas vamos lá ver. Isto terá, com certeza, consequências... Esta forma de encarar a vida sempre com tristeza, quer a vida esteja bem ou menos bem, terá, com certeza, consequências naquilo que nós vivemos e até na nossa saúde. Porque a tristeza nunca trouxe saúde para ninguém, não é? Olha, tem na realidade muitas consequências. Quando nós andamos bem dispostos, nós vemos mais soluções, pensamos melhor. É verdade. Quando nós andamos mais bem dispostos, nós somos mais simpáticos um para o outro e, portanto, temos mais amigos. E, na verdade, as pessoas bem dispostas e as pessoas simpáticas, também do ponto de vista económico, têm mais vantagens, porque as empresas querem pessoas que criem um bom clima. Nós sabemos que se o clima numa empresa for feliz, há mais confiança e com mais confiança há mais produtividade. Há uma estatística importante a este propósito, é que a cada 15% de aumento de confiança em determinada cultura ou comunidade, o produto interno bruto cresce 1%. Portanto, veja como estes fatores são extraordinários. Agora, se nós estamos em crise, se na verdade ainda estamos mais tristes, a questão cada vez é pior e, portanto, iremos afundar. De algum modo, este livro tem a ver com as pessoas aprenderem como podemos modificar isto. Já leremos, ainda um outro aspecto que, independentemente de eu ter mais amigos ou de eu ser uma pessoa mais criativa a pensar, se nós todos somos tristes, ou se somos de um modo geral tristes, educamos os nossos filhos também de uma maneira triste. E este é que é, na minha perspectiva, a grande complicação disto. É que se o pai é triste, se a mãe é triste, se o avô é triste, o menino não pode deixar de não ser triste. Se for triste, vai continuar a perpetuar e, portanto, há claramente que inverter há que cortar isso de uma vez por todas. Agora, eu calculo que lá em casa, América, algumas pessoas estão a ouvir a conversa e estão a pensar assim: mas como é que eu posso andar aí a sorrir? Ok, sorriso faz-me bem, a simpatia vai-me abrir portas com certeza. Eu digo isto muitas vezes à minha filha: filha, a simpatia nunca fez mal a ninguém. É uma frase que ela já deve estar farta de ouvir isto, mas eu digo isto muitas vezes. Simpatia genuína, não é o sorrisinho amarelo, forçado, que não leva a lado nenhum. Agora, lá em casa provavelmente perguntarão: mas como é que eu posso andar sorridente se não tenho dinheiro para pagar as minhas contas? Estou num momento menos bom da minha saúde. Como?
Porque aí já vamos para... Vamos ver. A Organização Mundial de Saúde há uns anos disse que se nós comêssemos 5 peças de vegetais por dia, 5 porções de vegetais por dia, que na verdade a nossa saúde física melhorava. Está de algum modo demonstrado que, por exemplo, se nós comermos sopa, as doenças do aparelho digestivo, nomeadamente as oncológicas, diminuem drasticamente. Se para a saúde física é assim, para a saúde mental é a mesma coisa. Se nós formos generosos, isto é, se dermos, nós dizemos também que há 5 aspectos para nós podermos viver mais felizes e que são muito engraçados, que é dar. O dar não tem que ser coisas materiais. É preciso ser generoso. É preciso ser, pode ser um abraço a alguém que está a precisar muito dele. Dar. Depois, ser agradecido, apreciar a natureza, portanto, dar, apreciar. Ser capaz de aprender, melhorar os nossos relacionamentos e exercitar. Eu, quando ouço falar no número no 760... 760, 100, 760. Eu direi que nós devíamos ter para a nossa saúde mental também algo como dar, apreciar, aprender, relacionar e exercitar. E se nós fizermos isto, a nossa felicidade está claramente demonstrado que melhora. Portanto, independentemente das condições económicas, por estas 5 condições, do ponto de vista psicológico, nós podemos melhorar drasticamente a nossa saúde emocional e a nossa felicidade. Ou seja, eu já percebi que, mesmo estando numa fase menos boa da vida, se pusermos em prática algumas das ferramentas que estão neste livro, porque este livro tem ferramentas, ele diz-nos como é que nós podemos inverter as coisas, que embora no início nos possa custar, nós vamos começar a ver os resultados. Isto é médico. Na realidade. É isto. E veja como, com 5 fatores tão simples, que está claramente demonstrado que nós podemos, tal e qual como comendo mais vegetais, se nós tivermos uma dieta de algum modo espiritual, mental, nos nossos relacionamentos e na nossa vida, nós também podemos melhorar do ponto de vista psicológico. Agora veja, o clima não é bom, mas este clima mau implica aí 10%, nós estimamos que implica 10% da nossa felicidade. Se na verdade, para além do clima mau, estivermos tristes, tudo pior. Portanto, é que a tristeza nunca vai resolver nada. Mesmo do ponto de vista das empresas, se nós conseguirmos criar nesta equipa um clima bom, tudo funcionará melhor. Todos ficarão mais satisfeitos no trabalho. Seremos mais criativos, encontramos mais soluções. Portanto, na realidade, a capacidade que algumas pessoas têm de serem felizes e a capacidade que outras pessoas podem ter de aprender a ser felizes, ou aprender a ser felizes, são particularmente importantes para sairmos desta situação negra onde estamos. Muito bem. Já vamos continuar esta conversa. Temos aqui ainda vários pontos para esclarecer. Queria só lembrar os nossos espectadores, olha, falámos no passatempo, aí vou eu, depois Américo. O nosso passatempo, já sabe, antes das 19 horas já tem um relógio no ecrã que lhe vai dando indicação do tempo que ainda tem para marcar o número de telefone, mas dizia eu, este nosso número de telefone tem sempre boas notícias. Do outro lado está uma voz, a minha, pouco importa. O que interessa é que esta voz está ali para lhe dizer que há um valor que é logo garantido, não tem de fazer nada, os 1000 euros caem imediatamente na sua carteira e depois avançamos para as estrelas e é para dar mais dinheiro. É isso que não queremos. Nós não queremos que este dinheiro fique aqui, queremos que seja um verdadeiro empurrão na sua vida financeira. Quando receber, acreditamos que sim, o jackpot com 20.400 euros. É o dinheiro que temos aqui acumulado. Portanto, o que é que tem de fazer? É muito simples, só tem de marcar o nosso número de telefone e marque várias vezes, não marque só uma, marque várias vezes o nosso número 760 100 760. Muito bem. Portanto, eu agora diria dar, aprender, apreciar, relacionar e exercitar. Porque se as pessoas começarem também a entender este tipo de coisas, a nossa vida com certeza que melhorará. Agora, um dos capítulos deste livro, logo no início, é um capítulo que se chama O Gênio da Lâmpada, o Poder do Pensamento Positivo. Vamos lá ver. Que diferenças podem acontecer na vida de um ser humano que, por norma, pensa de forma positiva, ou seja, acredita que vai conseguir concretizar as coisas, tem uma expectativa positiva e, portanto, isso dá-lhe pelo menos oxigénio. E o que é que vai acontecer à vida de um indivíduo que, na mesma situação, diz: eu não vou conseguir, isto é muito difícil, isto vai-me dar imenso... Só estou a usar palavras que não gosto. Vai-me dar só problemas, chatices. Qual é a diferença? O que é que estas duas pessoas podem viver? Primeiro eu gostava de tentar esclarecer que pensar positivamente nem sempre é bom. O que é mau
é pensar negativamente. Portanto, o que é adequado, desculpem, é não pensar negativamente. Porque se eu pensar de modo positivo, mas se eu não acreditar, eu nunca vou conseguir resolver as minhas dificuldades. Daí o gênio da lâmpada. É que muitos de nós acreditamos no pensamento positivo, mas dizemos coisas que, na verdade... Contrariam. Portanto, esta é que é a questão agora. Ser pessimista e ser otimista, eu pensar que vou trabalhar para e criar um plano para, é completamente diferente da desmoralização que é típica do pessimista. Portanto, o que é adequado, primeiro, é não pensar negativamente. O pensamento negativo só aumenta o meu sofrimento. Se eu estiver sempre focado em todos os problemas que há, isso vai aumentar. Faz-nos sofrer antecipadamente. Faz-nos sofrer antecipadamente. Agora, se eu criar planos para, se eu, na verdade, pensar como é que eu vou ultrapassar, eu até posso não ser capaz, e a minha teoria pode estar errada, mas eu tenho um plano para o fazer. E este é que é o aspecto relevante. É que o pessimista desmoralizou. E isso é o que nos caracteriza. Nós somos, de algum modo, educados na cultura do pessimismo. Portanto, nós desmoralizamos perante qualquer dificuldade. O aspecto fundamental nesta altura é ser otimista e ter uma outra capacidade, que é persistir, persistir, persistir. Sem repetição as coisas não acontecem. Eu costumo dar o exemplo, se me explicarem como é que se anda de bicicleta, mas se eu não der meia dúzia de tombos, nunca vou aprender. Portanto, eu tenho que praticar este tipo de estratégias até, na verdade, a minha atitude em relação ao mundo mudar. Neste sentido, o otimismo claramente que se aprende, e é um dos exercícios que nós devemos praticar, que é ter um plano para organizá-lo o melhor possível e depois levá-lo à prática durante muito tempo. Sabe uma coisa que eu estava a pensar agora, enquanto ouvia Américo? Uma das coisas que já me aconteceu várias vezes, ou seja, testemunhos aqui neste sofá, de pessoas que foram toda a vida muitíssimo pessimistas, pessoas negativas, pessoas tristes, e de repente acontece-lhes uma coisa que é aquilo que nós não desejamos nunca que aconteça, que é aparecer-lhes uma doença grave, e de repente decidem que querem viver, não querem viver mais do modo que viveram até aí, querem ser mais otimistas, apreciar as pequenas coisinhas da vida e ganham um sorriso depois de uma situação como uma doença grave. São outras pessoas. Não é que nós desejemos que aconteça... Obviamente, mas estou a dizer, já aconteceu aqui tanta vez. Esse processo chama-se crescimento pós-trauma. Quando nos acontece uma adversidade muito grande, isto muda a nossa maneira de ver... Passamos a apreciar e a ver o que não víamos. Muda a nossa maneira de ver a realidade. Pois o outro aspecto muito interessante é que a felicidade vem das pequenas coisas. A felicidade não vem de eu ter uma casa, um palácio, ou não vem de eu ter um... A felicidade vem das pequenas coisas, das tais 5 brincadeiras que eu acho que as pessoas têm que repetir. Vem das pequenas coisas da vida, do apreciar, dos exercícios que nós fazemos, por exemplo, tirarmos fotografias com o telemóvel ao longo do dia das coisas que gostamos e olhar para elas à noite. Lembrarmos das coisas todas agradáveis que nos aconteceram durante o dia. Eu escrevo-as. Obviamente. Eu faço um exercício que é, à noite, antes de me deitar, escrevo. Sempre as coisas boas que eu vivi nesse dia. O jornal da gratidão é claramente uma coisa... A todos acontecem coisas desagradáveis. A todos acontecem. Portanto, não há ninguém que tenha uma vida que nós... Não há, o paraíso, neste caso, na Terra, não existe. Não existe. Agora, existem coisas boas e existem coisas más. Nós vimos com um defeito de fábrica, é só olhar para o mal. É um defeito de fábrica. Nós, de algum modo, nós mais, mas todos os humanos, o mal é mais forte que o bom. Eu não tenho uma segunda oportunidade para evitar uma coisa má que me suceda. Portanto, nós vemos com este, eu digo, defeito de fábrica, porque é, na verdade, um aspecto genético. Se estiver aqui uma cara feia, eu não consigo deixar de ameaça, ou se me aparecer aqui um animal desagradável, eu não consigo tirar... Aliás, o livro tem uns exercícios muito curiosos com isso, sim. Digamos que nós trazemos este defeito de fábrica. Mas hoje não existem grandes perigos na natureza. Nós podemos aprender e treinar o nosso pensamento no focar daquilo que ao longo do dia nos aconteceu de bem. E, claro, o jornal de gratidão das coisas boas que nos acontecem. Ou, por exemplo, isto que eu digo, que é o fotografar com o telemóvel as coisas simpáticas ou qualquer coisa agradável. A felicidade vem disto, vem das pequenas coisas. Vem, na verdade, do acumular ao longo do dia de muitas pequenas coisas boas, não de algo que me aconteça. Não, de repente, assim uma coisa... Na realidade, as pessoas felizes são aquelas que apreciam
o tal apreciar, o agradecer as coisas agradáveis que nos acontecem ao longo do nosso dia, e todas as pessoas, mesmo a pessoa mais depressiva, mesmo a pessoa mais pessimista, aquela que chega à trabalha consulta, com muitas pessoas nesta situação, mesmo as pessoas que chegam à consulta que dizem tudo mal, tudo mal. Essas pessoas, quando nós começamos a utilizar este tipo de procedimentos, começam a ver as coisas agradáveis que lhes sucedem. Tem este que nós chamamos enviesamento atencional, de olhar só para o mal, de olhar para o negativo. E isto faz parte da cultura dos portugueses. Que é, eu vou dizer tudo mal que há neste programa. Em vez de pensar... Não, criticar. Eu há bocadinho estava a ver as pessoas que estava a entrevistar e o sorriso das pessoas era espetacular. Era maravilhoso. Estes dois casais que aqui estiveram, maravilhosos. Eu só vi o último, mas na verdade eu não ouvi o som, mas vi a expressão facial. E na verdade estas pessoas, o período que estiveram aqui, estiveram felizes. O importante é que agora a atenção das pessoas se focasse num momento feliz e que o conseguisse prolongar ao longo do tempo. É este exercício que nós temos que fazer. Ou seja, no fundo é escolher um enquadramento que se faz, ou o enfoque que se faz numa história. Das duas, uma. Ou se olha, pegando no exemplo da história de há pouco, ou se olha para a história do casal e diz, maravilhoso, tiveram uma mestria de conseguir arranjar formas. Eu não ouvi, formas. mas vi a expressão facial das Pronto, mas enfim, quem acompanhou a história de encontrar sempre equilíbrio, de encontrar forma de se mimar, ou arranja-se outro enfoque, disseram aquilo tudo, mas se calhar sabe Deus como é que é quando estão sozinhos. Ora, eu já a fazer. Sabe Deus como estão sozinhos. Aquilo devem-se chatear. Eu já a virar, porque já estou a imaginar as pessoas. Aquilo devem-se pegar por tudo e por nada. Fátima, mas essa é a cultura do português. É? Essa é a nossa cultura. Esta, na verdade, é a nossa cultura de encontrarmos em alguém que é uma boa pessoa o defeito e dizer, olha, no final rói as unhas. Ou potenciar isso parece. E, portanto, é esse, eu penso que esse é haverá vários, não é? Mas esse é um dos fatores. O outro fator que é típico dos portugueses é, na verdade, nós termos pouca segurança de como vai ser a nossa vida amanhã. Nós não imaginamos que pelo facto de sermos competentes vamos ter uma vida razoavelmente segura ou tranquila. Portanto, há vários aspectos na nossa cultura que, na verdade, conduzem à nossa infelicidade. O não conhecermos o que são os elevadores sociais, se na verdade formos pessoas que trabalhamos, que temos qualidades que somos recompensados, e aquela maledicência típica que nós passamos a tarde no café ou a vizinha a cortar na casaca dos outros. Uma das coisas que eu também gostei neste livro Américo, porque gostei muito deste livro, é o facto de o Américo dizer, e muito bem, que na verdade para as coisas mudarem estamos a falar de uma revolução de mentalidades, porque é disso também que estamos a falar aqui dentro da psicologia positiva. Mas que é perfeitamente possível nós fazermos. É que quem lê o livro percebe que isto aqui não é uma fábula, um delírio. Não. São coisas práticas que nós podemos mudar. Mas esta mudança será muito mais fácil se nós começarmos nos bancos da escola a ensinar aos nossos filhos. Se os nossos filhos crescerem com uma mentalidade diferente, não vão passar por aquilo que nós passamos. Obviamente. E esse é o aspecto fundamental. Já agora, não sendo muito técnico, os estudos mostram é que os avós são tristes, os pais são tristes e, obviamente, os meninos são tristes. Olha que os estudos que há sobre os meninos portugueses são, na verdade, são confrangedores, são muito preocupantes. Portanto, nós temos, nesta altura, a capacidade, com exercícios muito simples, de os educar para a felicidade. E isto pode ser feito em todas as escolas, pode ser feito em todas as faixas etárias. Mas, obviamente, que programas que potenciem estes aspectos que nós hoje conhecemos da psicologia positiva, desde o jardim escolar, são como pão para a boca. Bom, então deixem-me aconselhar a todos os nossos espectadores, eu adorei este livro, chama-se O Poder das Emoções Positivas, e pode ter a certeza que colocar em prática algumas das ferramentas que agora sim o Dr. Américo Batista aqui nos ensina, poderá fazer toda a diferença na nossa vida. Como eu há pouco dizia a brincar, vamos empurrar para fora da nossa cabeça o lixo que só atrapalha a nossa vida e pôr aqui realmente informações, ferramentas, coisas que nos ajudem a levar a vida para a frente de maneira feliz. E às vezes a felicidade está ao nosso alcance e nós não a vemos. Muito obrigada, Américo, e parabéns, adorei este livro. Um grande aplauso, muito obrigada. Foi um prazer estar consigo.